Meu Deus, mano, que música boa, velho. Nossa, mano. Cara, que música. Mano, essa música fica na cabeça, velho. Meu Deus, que música boa. Bem, começando com Alto Astral e com a música da Ciacona pegando eu de jeito, mano. Que música boa, velho. Ainda bem que lançaram uma minutagem de 2 minutos e 30 segundos dessa música, cara. Porque, pelo amor de Deus, absolute cinema pra um caralho. Mas beleza, o assunto não é a música da Ciacona, e sim o quão fortes são os personagens de Utren. E hoje, eu, Nojura, serei seu humilde apresentador. E, cara, convenhamos, os personagens de Utren são boladíssimos. No nível que o mais fraquinho deles já consegue lidar com uma ordem inteira de Tessets. Vamos concordar, mano. E convenhamos, Tessets não são bichos fraquinhos. Mesmo que sejam de baixo nível, eles ainda são um desastre natural. Primeiro de tudo, saiba de uma coisa. Há facilmente Resonators que conseguem destruir uma cidade inteira se não forem impedidos. Claro, existem pessoas que poderiam enfrentar esses Resonators com uma certa dificuldade, mas saibam que é bem difícil. No nível, se a gente for comparar com um outro jogo aqui, Genshin Impact, Resonators no mundo de Genshin Impact seria um absurdo, mano. Por exemplo, as visões de Genshin Impact dão a capacidade de pessoas usarem elementos, mas não aumentam força ou velocidade, pelo menos não que eu tenha visto. Talvez deem um aumento, mas não tão grande. Já os Resonators, assim que eles despertam sua marca, eles sofrem uma grande mudança no corpo, alguns ficando muito mais rápidos do que eram antigamente, outros tendo uma força descomunal e alguns tendo habilidades até mesmo desconhecidas e fora da casinha. E mano, por isso que eu falo, Rover no mundo de Genshin é Deus, e os personagens de Utren no mundo de Genshin seriam a elite da elite, mano, até mesmo os mais fracos. Por exemplo, eu não diria os mais fracos seriam tão fortes assim, os que não vêm batalhando muito, mas o que são guerreiros tipo normais, com certeza dariam um grande estrago no mundo de Genshin Impact. No nível que, cara, Yang Yang seria uma pessoa que conseguiria causar um grande estrago numa cidade, pelo menos numa área pequena, porque afinal ela consegue invocar um furacão, convenhamos, e isso não é fraco. Tá entendendo? O nível, um Resonator básico, assim, tipo, Resonator básico, consegue fazer um mini furacão. Ok, mano. Não chamando a Yang de uma personagem absurda, mas convenhamos, ela conseguiu lidar com uma ordem de Tessets, então resistência e força ela tem. Agora falta ver a capacidade dela de conseguir lidar com isso. Lembrando, estamos falando de Resonators básicos, tipo, os 4 estrelas, tá ligado? Não chegamos nem nos 5 estrelas. Claro, Verina não faria muita coisa. Verina, você só serve pra ser fofa. Se não, desiste. Mas tá, se a gente fosse pegar um personagem aqui, Scar, meu amigo. Ah, meu amigo. O bichinho é cabuloso, mano. Esse bichinho aqui é cabuloso. Eu não diria que ele seria o mais forte daqui, mas com certeza ele causaria um grande estrago, nível destruir uma cidade inteira se não fosse parado. E, tipo, teria que colocar um Resonator de elite, tá? Porque se fosse mandar esses soldadinhos aqui, amigo, nenhuma das balas faria efeito, tá ligado? E não é querendo falar nada, mas, tipo, quase todos os 5 estrelas do jogo conseguem destruir uma cidade facilmente, tá ligado? A Zeze consegue alterar, ó, o ambiente com o poder dela. Bem, o Shangri-La também, mas convenhamos, esses dois aí não gostam de se meter em luta, mas quando lutam, não são fraquinhos não, tá? Eles têm sim ressonâncias fortes, só que eles não têm preferência ao lutar, mas também colocaria eles no nível que conseguiria destruir uma cidade facilmente se não fossem parados. De longe, eu diria que a única coisa que teria a capacidade de destruir uma cidade seria a Yang Yang. Por ela já ser uma Resonator despertada, ter experiência e ter uma habilidade forte.
forte, entre aspas. Mas sem brincadeira aqui. Sério, os personagens são bem fortes. Tipo, a grande maioria deles conseguiria lidar. Vamos colocar aqui, por exemplo, um escolhido. Cara, com certeza conseguiria destruir uma região inteira. Antes de um despertar duplo, eles já são, tipo, aberrações, já são muito acima de Resonators de Elite, Comandante, essas coisas. Eles com certeza teriam uma facilidade gigantesca para destruir uma região. Muito fácil. E se a gente for pegar esses escolhidos no segundo despertar, meu amigo, aí já ultrapassa, tá? Mano, Cartete e Jinx já destrói tudo, acabou. Uma região inteira já pode ser extinta. Fora que, vamos pegar outros personagens aqui. Carlota, ela não é uma personagem que procura tanta briga mesmo que ela seja a executora dos Montelli. Mas ela não fica atrás quando tem que brigar. Eu não sei se eu poderia dizer que ela conseguiria destruir uma cidade inteira, já que a ressonância dela não parece ser tão forte. Mas se a gente parar for pensar por um ladinho aqui... ela causaria um estrago, já que nem mandando um monte de soldados foi capaz de parar ela. Então talvez, sim, ela consiga destruir uma cidade inteira. Zane, sem conversa, ela consegue. E Cantarela, mano, essa personagem teve segundo despertar e sacrificou ele. Então, se ela já é bolada sem segundos despertar, imagina com ele. O Rover atual já se provou ser mais forte do que um segundo despertar de um escolhido. E isso é surpreendente, porque, cara, convenhamos, essas duas aqui são muito absurdas de forte. Mas o Rover Antigo Testamento, meu amigo, esse aí leva a sério o papo de Deus no mundo de Genshin, mano. Porque, cara, esse bicho aí tem tantos feitos que eu até me surpreendo, velho. Tipo, um bicho que para o tempo é pet dele. Surpreendente. Tá, vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu quis dizer. Tipo, todos os Resonators aqui, quase todos conseguem destruir uma cidade facilmente. Tipo, quase todos 5 estrelas. Fora que a Shorykeeper consegue teleportar qualquer coisa pro outro lado do mundo. Surpreendente, deve ter um gastinho bem grande de energia, mas pô, já é um feito da hora. Fora que ela também tem uma experiência de combate. Então, né, mesmo sendo healer, tá? Cara, tipo, os personagens de Wuthering é muito desequilibrado. Tipo, enquanto uns estão enfrentando os testes básicos, outros conseguem destruir uma cidade inteira. Eu tô falando que a escalação de poder desse jogo é muito quebrada, mano, e muito injusta. Detalhe, pelo visto, há maneiras de lidar com um escolhido. E essa maneira seria chamar o Rover. Brincadeira, mas a Forovola parece ter um plano para lidar com esses tipos de escolhidos. Então, até mesmo os personagens mais fortes não são tão fortes perto de um bom planejamento. Mas, ok, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram e pretendem continuar acompanhando o canal, por favor, procure se inscrever e deixar o like. Porque dá um apoio aqui no canal e ajuda a motivar eu a fazer mais vídeos. Inclusive, a gente chegou a 34 inscritos, muito obrigado. Isso só mostra que vocês estão curtindo bastante os vídeos do canal. E o nosso último vídeo mais hypado foi o do jogo do 7DS Origins. E muito obrigado para todos que viram o vídeo e deixaram seus comentários. Bem, eu sou o Noyura e eu estou partindo dessa para uma melhor. Nossa, parece que eu tô morrendo. Credo.